João Bosco nasceu em família pobre, não teve uma vida fácil e perdeu o pai aos 2 anos de idade. Ele e seus irmãos foram criados com dificuldade por sua mãe Marguerita, que era uma cristã fervorosa e foi a maior incentivadora do caminho que ele resolveu seguir, o de padre. Desde os 9 anos que João Bosco começou a ter muitos sonhos, e um deles foi o incentivo maior para se tornar sacerdote. Nesse sonho, ele viu vários meninos muito pobres que brincavam e falavam muitas besteiras, quando um homem apareceu para ele dizendo que para conquistar esses amigos, ele não devia usar socos, mas sim gentileza e bondade. E foi com essa intenção que ele dedicou a sua vida a mudar a vida dos jovens, criando a Sociedade de São Francisco de Sales em 18 de dezembro de 1859. E todo salesiano que entrava fazia votos de castidade, pobreza e obediência. E foi durante um sonho que teve que ele enxergou que os jovens que faziam parte da sua obra estavam pecando e que se ele não mudasse, poderia ir parar no inferno. A visão do inferno. Durante uma noite de muito cansaço, João Bosco adormeceu e de repente o mesmo homem de outros sonhos apareceu para ele dizendo: "Levanta-te, que não há tempo a perder." Ele levantou e o seguiu, e de início não fazia ideia de onde estava, e viu um lugar enorme, que de onde estava não sabia onde era o fim, e tudo estava vazio. A estrada era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada, e haviam árvores secas. Continuava um trajeto sempre descendo rápido, até que João Bosco viu os meninos do oratório, junto com outros jovens que ele desconhecia, e que eles eram amarrados por fios que os arrastavam. João Bosco pegou no fio e puxou com força, mas também era puxado, e viu que quem os puxava do outro lado era um monstro grande e feio, ou seja, o demônio, quem segurava o cabo ao qual estavam amarrados todos os laços. João Bosco observou também que em cada laço estava escrito o nome do pecado que cada jovem havia cometido: laço da soberba, da desobediência, da inveja, da impureza, do roubo, da gula, da preguiça e da ira. E a maior quantidade dos jovens estavam amarrados ao laço da impureza, da desobediência e do orgulho, e que para tais pecados havia sempre uma faca que poderia cortar aquele laço, e essas facas representavam a meditação, a leitura espiritual bem feita, a devoção ao Santíssimo Sacramento, a comunhão frequente, a devoção a Nossa Senhora, a confissão, a devoção a São José, a São Luís de Gonzaga e a outros santos. E à medida que avançavam mais e mais, o caminho se tornava difícil, cheio de buracos, degraus e pedras. E durante a descida, João Bosco ficava cada vez mais cansado e o guia o ajudava. E o caminho era cada vez mais espantoso e difícil de passar. E chegaram ao fundo de um precipício onde havia um vale sombrio que tinha na porta escrito: "Onde não há redenção." Era a porta do inferno, e o guia o levou mais adiante, onde viu mais jovens que conhecia caírem nas portas infernais sozinhos ou acompanhados, e às vezes empurrados por outros. E o guia explicou que a causa dessas condenações eram maus livros, maus companheiros e hábitos perversos. E João Bosco, vendo tudo aquilo, perguntou: "Mas então é inútil trabalharmos em nossos colégios se tantos são os rapazes aos quais aguarda esse fim? Não haverá nenhum outro remédio para impedir a perda de tantas almas?" E o guia lhe respondeu: "Esse
é o estado atual em que se encontram, e se morressem, para cá viriam sem mais. E João Bosco pediu para anotar os nomes dos jovens para poder avisá-los e conseguir mudar o seu fim. No entanto, o guia lhe alertou que, se avisados, eles não se corrigiriam, viriam tentar mudar, porém sem querer de verdade. Então não adiantaria nada, isso teria que ser feito de coração. Depois o guia o levou a uma espécie de caverna imensa, cheia de fogo e de calor extremo. Começou a ver jovens caindo no meio do fogo, que agonizavam de dor. E João Bosco observava tudo horrorizado e ficava ainda mais triste quando reconhecia os seus rapazes caindo naquele fogo, onde não mudavam de posição nem se consumia, e tantos outros jovens que tinham o mesmo destino, e a forma que caíam no fogo ficavam como se fossem estátuas, e ali caíam com a maior rapidez. E percebendo isso, João Bosco perguntou ao guia por que alguns jovens caíam com tanta velocidade. E o guia lhe disse que esses eram aqueles que eram advertidos muitas vezes, mas não detestavam nem abandonavam aqueles pecados, desprezando assim a misericórdia de Deus, que sempre os chamavam a fazer penitência. João Bosco se aproximou mais perto deles, e viam eles ferindo uns aos outros, se mordendo, arranhando o rosto, e de repente viu que o teto da caverna se tornou transparente, e que esses jovens desgraçados viam por esse teto outros jovens que estavam salvos, radiantes no céu. E os jovens condenados gritavam: perdemo-nos por caminhos difíceis e não conhecemos o caminho do Senhor. E João Bosco perguntou ao guia como podia os jovens que ele tinha visto ontem à tarde vivos estarem ali. E o guia disse que eles estão mortos para a graça de Deus, e se morressem nesse tempo se condenariam. E seguiram por um profundo subterrâneo, que na entrada estava escrito: seu verme não morrerá e o fogo não se extinguirá. O Senhor Onipotente dará fogo e vermes às suas carnes para que ardam e sofram eternamente. Ali estavam as pessoas que tiveram muitas chances de se converterem ao Senhor, mas não o fizeram. E também as pessoas que ofereciam promessas à Virgem Maria e não cumpriam. João Bosco voltou a ver os jovens do seu oratório no forno, e que em seus corpos haviam vermes que os consumiam. Ele tentou falar com eles, mas os jovens não podiam falar nem ouvir nada, pois nesse outro mundo os condenados não têm liberdade. E o guia os chamou para ver que Deus usava 1000 maneiras de chamar os jovens à penitência e salvá-los da morte eterna. E João Bosco viu que caíam véus que se comunicavam com a caverna. E o guia apontou e mostrou um véu onde tinha o nome, 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. E esse era a causa da ruína eterna de muitos jovens. E João Bosco perguntou se eles não se confessavam, e o guia respondeu que sim, porém não faziam da forma correta, escondiam os erros, não tinham o verdadeiro arrependimento. O guia lhe disse que para uma boa confissão era preciso mudar de vida. E o guia o levou para outra parte, onde viu outro véu com a inscrição: os que querem ficar ricos caem na tentação e no laço do demônio. E João Bosco logo foi dizendo que esse não seria um pecado dos seus jovens, porque eram todos pobres que nem ele e nem pretendiam ser ricos. E o guia o mostra alguns dos seus meninos que estão sobre esse pecado e diz o que eles fazem. Alguns furtam a despensa, mexem nas malas dos companheiros para roubar comida, dinheiro, livros, entram no escritório do prefeito, não devolve o que pede emprestado, tira parte de algum dinheiro que lhe é confiado. E o guia pede a João Bosco para os avisar a serem obedientes à lei de Deus,
a rejeitar todos os desejos nocivos e inúteis, pois senão a cobiça os arrastaria à perdição. João Bosco, levantando outro véu, viu escrito "Raiz de todos os males" e perguntou se esse era o pecado do orgulho. O guia disse que não, que a desobediência que é a raiz de todo o mal. Nesse aqui, seus jovens pecam quando descumprem o regulamento, em vez de rezarem, pensam em outras coisas, dormem durante as funções, outros dizem que vão à igreja e não vão, e disse ainda mais: ai do que descuida da oração, quem não reza se condena. E João Bosco olhou para o guia e perguntou: que conselhos eu posso dar aos jovens para que essas desgraças não aconteçam com eles? E o guia disse: insistirás demonstrando como a obediência, mesmo nas menores coisas, a Deus, à igreja, aos pais e aos superiores, os salvará. E disse mais: evitem estar desocupados, porque assim o demônio não terá tempo para lhe pegar. E João Bosco, não aguentando mais ver tudo o que viu, pediu que o guia o levasse de volta. Mas o guia disse que primeiro ele tinha que tocar nas muralhas do inferno. Ele ficou com receio de tocar, mas o guia o segurou pela mão e o fez tocar. João sentiu uma queimadura intensa, pulando para trás e gritando, quando de repente acordou. E todo esse sonho ele contou aos jovens que faziam parte da sua fundação, para que eles soubessem onde estavam pecando e onde iriam parar se não mudassem de vida. Nesse relato, podemos entender que o inferno é imenso e nele muitas almas vão por coisas que para nós parecem simples, bobas, como por exemplo, pedir algo emprestado e não devolver. Muitas das coisas que foram mostradas a São João Bosco, que os seus jovens salesianos faziam, a gente percebe que nossos jovens fazem também, assim como nós adultos. Por isso, vamos rezar pelos nossos jovens para que encontrem o caminho do Senhor e se convertam, enquanto ainda há tempo. Prestem atenção no que devemos fazer para evitar cair no laço do demônio. Devoção ao Santíssimo Sacramento, comunhão, uma confissão bem feita, pagar as promessas feitas a Nossa Senhora, fazer uma leitura espiritual muito profunda e bem feita, meditação e oração. Quanta coisa a gente consegue aprender com esse sonho. Espero que tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse. Fique com as bênçãos de Deus, que é tudo e fé.